Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, meditação diária na Palavra de Deus, trazendo sempre semanais pão fresquinho do céu todos os dias com primícia. Aqui, pastor Rodolfo que vos fala, pastor Ana Paula, princesa do Senhor, sempre com a Bíblia da Tulipa na mão, né? E estamos aqui em Isaías, né? Meditando um capítulo por dia. Capítulo de número 37, nós vamos ver aqui que Ezequias consulta, né, o profeta Isaías. Ele vai trazer uma mensagem, porque ele estava agoniado aqui por conta de Senaqueribe, né? Ter se voltado contra ele. Então ele vai buscar aqui o profeta e Deus vai dar uma orientação para ele, né? E vamos nos alimentar dessa palavra, ver o que Deus fala conosco em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que é nova no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E vamos lá nesse capítulo que é um pouco extenso, mas é um contexto maravilhoso, conhecido e que vai falar muito ao seu coração. Amém? Pega a sua espada aí, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-nos à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabizaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei de Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telezar? Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor
estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais te enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. O profeta conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zombra de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alcançaste a voz, e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, e o mais interior do Líbano deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o que tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduziste a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tomaram-se como a erva do campo e erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal este ano, se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes da manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele
a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Arate. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. A gente vê nesse capítulo de número 37, tão conhecido, né, por conta desse livramento que Ezequias recebe da parte de Deus. Você imagina, por amor a Davi, ao seu servo Davi, ele envia ali um anjo. Esse anjo fere 185 mil homens. Que poder é esse, né? A gente vê lá, né, quando Pedro, né, foi querer defender Jesus ali, tirando a bainha, né, e cortou a orelha do soldado Malco. O Senhor disse para Pedro, né, para ele guardar, né, o que ele estava fazendo. Você acha que se ele pedisse ao Pai e não enviaria uma legião de anjos, né, ao favor dele naquele momento? Então, uma legião de anjos é muito anjos. Olha o poderio de Deus, né? Sim. Mas o que mais chama atenção nesse contexto aqui para mim é que a gente vê que Ezequias, arrependido e assustado, né, por conta desse levante do inimigo. E que inimigo, diga-se de passagem? Um inimigo muito grande. Inimigo, hein, gente? Ele tinha destruído já outras tribos, né? As 12 tribos as 10 tribos do Reino do Norte tinha sido destruído, tinha sido entregue na mão desse povo. Então era um gigante que estava se levantando ali. E diante desse tamanho, desse sofrimento, dessa dor, ele busca ali por intermédio, né, do profeta, a se aproximar de Deus em meio ao sofrimento. Esse sofrimento leva ele à oração e um nível de intimidade com Deus nunca visto antes, né? A gente vê aqui que Ezequias, ele pratica essa boa forma, né? Essa fé individual, derramando toda a sua alma diante, né, de Javé através de uma oração sincera, né? E a gente vê aqui os sinais, né, a importância que é a intercessão, a oração nos dias difíceis, da gente não ficar simplesmente murmurando, questionando, mas a gente colocar a nossa cara no pó, interceder em prol dessa causa, né, de uma forma sincera. A gente vê que o crente é eficaz, ele consegue chegar nessa abertura, nesse caminho, né, junto a Deus através da oração. Porque a princípio ele pediu ajuda do profeta, só que teve um momento que ele precisou ouvir de Deus, né? Então aquele negócio, é muito bom a gente ter alguém que ore por nós, que ore conosco, que nos traga uma mensagem. Isso traz esse refrigério para a alma, né, e tal. Só que chegou no momento aqui que ele teve que subir lá, né, e se colocar na presença do Senhor. E ele mesmo entrar nesse santo dos santos ali, é ele Deus, né? Entrar nesse envolvimento e falar, olha, Senhor, né? Como que quem diz assim, agora é eu e o Senhor, fala comigo, acalma meu coração, né? Então existem momentos, né, na maioria das nossas aflições e das nossas batalhas diária, nós nos colocamos em situações, né? Nós nos vemos em situações que é nós e Deus, que não está por perto o pastor, não está por perto ninguém. Ali você tem que ter domínio próprio, você tem que ter sabedoria e você tem que ter clareza de respirar fundo e pedir para o Senhor, Pai, me ajuda, né? Me dá a direção. Isso acaba refletindo em você, né, uma fé pura, uma fé genuína, uma intimidade com Deus, assim como a promessa, né, que Deus fez a Isaac, a Abraão, a Jacó, né? Então a gente vê aqui que é muito bom a gente estar perto, íntimo de Deus, não pelo que Ele pode oferecer ou nos dar, mas porque a presença dele nos basta. A presença de Yeshua nos tranquiliza, acalma a tempestade, né? E não tem inimigo que possa contra o Senhor, né? Se Ele enviou um anjo,
Um anjo matou, você viu tanto, meu Deus, matou que poder é esse? 185 mil homens, né, numa noite aqui. Você imagina o que Deus não pode fazer, né, por mim e Mais por uma você. legião de anjos, né? Vamos orar? Confia no Senhor, Ele é poderoso. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por mais esse dia, por esse privilégio de estarmos aqui meditando na Tua santa palavra, a palavra que nos mostra, Senhor, quanto o Senhor é poderoso, quanto o Senhor é humilde de coração para ajudar os Teus filhos em meio à angústia, a meias batalhas, as adversidades que surgem nessa vida. Basta a gente se prostrar humildemente ao Senhor, buscar o Senhor de todo o seu coração, porque do alto a gente vê que o Senhor responde, que o Senhor nos ajuda. Se for preciso, o Senhor envia um anjo, Senhor, diante de nós, em prol dessa causa, diante dessa adversidade. Não importa quão grande seja o inimigo ou o furor dele, Senhor, nada e nem ninguém, Senhor, pode, Senhor, contra o poderio do nosso Deus. O nosso Deus está vivo, não está morto, nem pendurado no madeiro, Senhor. Por isso nós cremos em Ti, Senhor. Vá, Senhor, diante dessa causa, diante dessa adversidade, diante dessa luta que se abateu na vida desse irmão, dessa irmã, que muitas das vezes não tem força para orar, que muitas das vezes não tem força para agir. Às vezes ela está ali, Senhor, passando a luta sozinha, Pai, e nem coragem tem de buscar uma pessoa ao seu lado para poder contar, né, o que está acontecendo, o que está passando, Senhor. Mas o Senhor é aquele que sonda o coração, que sabe o que se passa no íntimo, Senhor, de cada ser, meu Deus. Então ajuda, Senhor, levanta essa pessoa, traz bom ânimo, vigor de vida, Pai. Que todo cansaço, que todo desânimo, que toda sonolência caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, mostrar, Senhor, as maravilhas, Senhor, o quanto o Senhor é Deus, Senhor, sobre a nossa vida, assim como o Senhor mostrou, Senhor, para aqui Ezequias, meu Pai, que livrou ele dessa mão do inimigo e trouxe refrigério, trouxe descanso. Eu creio que é o Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!